quando conhece essa palavra, ele não tem outra palavra a não dizer: essa é a palavra de Deus. E a gente louva a Deus, porque essa palavra tem transformado vidas, já transformou a minha, e eu posso testemunhar disso, né? Deus tem mudado a nossa história, transformando a nossa vida, através do amor que Ele demonstrou por nós nessa palavra. Mas eu estou abrindo a Bíblia aqui em João 3, capítulo 3, versículo de 16 a 21, a gente vai colocar na mídia daqui a pouco, mas no dia 15 vai ser o concílio. Normalmente, o concílio é só para os pastores, que vão fazer as perguntas, e eu vou responder, né, em nome de Jesus, e acertando direitinho, eles vão lá, se reúnem e decidem se eu devo ser consagrado ou não, pastor. Ó, para aí, meu Deus, né? Já fez a prova lá, né, na ordem dos pastores, agora falta o concílio. E normalmente, como eu disse, são os pastores. Só que lá na Pibicorde a gente está fazendo diferente. No dia 15, a gente vai começar o concílio de 9 horas da manhã. A partir de 11h30, a gente vai servir um almoço, né? Espera que os pastores terminem as perguntas até 11h30. Então pode esticar até meio-dia. Então, a partir de meio-dia, a gente vai servir um almoço. Esse almoço, a gente está fazendo lá para ajudar na construção dos banheiros da Pibicorde, né? Então, a gente está fazendo uma oferta de R$20. E a gente vai colocar self-service, o irmão vai passar com o seu prato, vai se servir, não pode estragar a comida, tem que botar a quantidade que vai comer, e vai ter as carnes lá, e as carnes você vai escolher, e a pessoa bota para você a quantidade de carne, né? Para ninguém botar só carne, aí não deu nada, né? Mas aí cada um vai colocar com consciência, e a oferta é a partir de R$20. Ou seja, meu irmão, meu almoço aqui estava muito gostoso, eu vou dar R$30 por esse almoço. Aí você dá lá a oferta, né? Para que isso? Para a reforma da construção lá da Pibicorde. A Pibicorde está construindo 3 pavimentos, já começou o primeiro, cada pavimento foi orçado em R$250 mil, e quando terminar o pavimento todo, o total era para dar 750. Mas eu disse, com as inflações e com a demora, vai chegar perto de 1 milhão, né? E Deus vai tocando no coração da gente, de a gente fazer as campanhas. E aí a ideia surgiu, e os irmãos que quiserem ir lá assistir, né, o concílio, estão convidados a partir das 9 horas da manhã. Eu vou ficar muito feliz também, porque eu vou ficar qualquer dúvida, eu fico perguntando a você, me ajuda, me dá fila, né? E vocês me dão fila, tá certo? Mas é brincadeira, não pode dar fila não. Mas quem quiser ir, todos estão convidados, tá certo, para almoçar com a gente lá na Pibicorde no dia 15. Isso agora em agosto. Quando chegar setembro, primeiro sábado de setembro, dia 5, já está agendado lá, porque o calendário lá é bem apertadinho, já está agendado o culto de consagração, tá? E vai ser um culto de louvor, vários hinos, o coro Pibicorde vai cantar, o grupo de louvor vai cantar, o coro masculino vai cantar, todos eles vão estar louvando a Deus lá, na consagração do pastor Vladimir, que eu acho que vocês conhecem, tá? E aí, na consagração, todo mundo está intimado, não é nem convite mais, é intimado, porque eu quero a Ibiza e a Cobaja enchendo a Pibicorde, tá certo? Todos nós que somos Pibicorde, né? Estaremos lá também. E aí, vai ser no sábado à noite, mas por enquanto, não tem nada confirmado sobre o bolinho, né? Não tem nada confirmado, tá certo? Só tem até agora o almoço, tá? Mas esses são os avisos que eu precisava dar eu mesmo, né? Eu podia pedir para André dar o aviso, mas eu já tinha tanta coisa na cabeça de André, que aí André ia esquecer. Aí eu decidi dar o aviso aqui. Mas vamos para a mensagem, aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá? Eu gostaria de ler com os irmãos do 16 ao 21. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem em pé, por respeito à palavra, a gente vai ler, tá? E depois depois de ler, a gente ora e senta, tá bom? Mas vamos todo mundo numa só voz, todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
tua palavra, para ouvir a tua voz. Pedimos a ti, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito toque no coração daqueles que ainda não te receberam. Que esta luz seja iluminada, Senhor Deus, no coração daqueles que ainda não te conhecem. E nós que já te conhecemos, que já te recebemos como Salvador, que a nossa alma seja refrigerada, Senhor Deus, com a tua palavra, que é viva e eficaz. Que a nossa mente não esqueça da tua palavra e que o nosso testemunho, Senhor Deus, seja de anunciar a tua palavra a todos aqueles, Senhor Deus, que ainda não te conhecem, para que eles possam experimentar, andar na luz, enxergando o caminho e recebendo, Senhor Deus, a tua graça. Fica conosco, ilumina nossa mente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador, hoje é o dia aceitável, viu? Se você ainda não é crente, né? Você bem claro, se você ainda não é crente, ainda não confessou sua fé, ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu quero dizer a você nessa noite, que só Jesus Cristo salva, viu? Não adianta você se esforçar, porque pelo seu próprio esforço você não consegue ir ao céu. O homem se afastou de Deus, viu? O homem pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi uma desobediência que aconteceu lá no Éden, lá em Gênesis, e Deus lá no Éden mesmo, lá em Gênesis, ele já estava olhando para cada um de nós, ele já lembrava de cada um, viu? E por isso, lá no Gênesis, eu vou pedir a nossa irmã Bruninha que fique bem atenta agora, viu, Bruna? Eu não dei a Bruna a lista, toda vez eu dou, né, Bruna? E hoje eu não dei a lista para os versículos, mas eu gostaria que deixasse já prontinho aí, Bruninha, Gênesis 3, versículo 15, tá? A gente vai ler daqui a pouco, mas Deus amou o mundo, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que prometeu, lá no Gênesis, ele já fez a promessa de reconciliação da gente com Deus. O homem pecou, porque Deus disse assim: se comeres o fruto da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Aparentemente as pessoas olham e dizem assim: Adão comeu, Eva comeu e não morreu. Morreu sim, viu? O que havia de Deus no homem, o que havia de imagem e semelhança de Deus no homem, morreu. Hoje, o desejo do coração do homem é fazer a coisa errada, viu? Tem uma coisa certa e a coisa errada, você vai desejar errada. Agora há pouco, quando o André pediu para trocar de 1 Coríntios para 2 Coríntios, e eu ali pensando, tudo é providência de Deus. Deus fez a gente ler os 2 versículos, Deus fez a gente ler, o Espírito Santo nos guiou e nos fez ler 1 Coríntios, onde fala dos dons do Espírito Santo, e depois mostrou que a gente não deve se ensoberbecer, nem ficar orgulhoso, nem ficar, né? E aí leu 2 Coríntios 12 também, o capítulo 12. Hoje de manhã eu virei e disse para meu irmão ali, eu disse assim, e hoje de manhã a mensagem foi 1 Coríntios 12. Quando o André começou a ler, eu disse, pronto, é a mesma mensagem de novo, né? Os dons do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada que tem 2 gumes, como o pastor falou na lição agora há pouco. Ela é apta para discernir os pensamentos da gente, as intenções do nosso coração. E Deus sabe que quando Adão e Eva desobedeceu, agora o desejo do coração do homem é para as coisas erradas. Paulo disse, a gente leu também aqui no culto, nesse culto, a gente leu que Paulo disse que tinha um espinho na carne, foi em 2 Coríntios 12, um espinho na carne, e que pediu a Deus várias vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse, não, para que você não se ensoberbeça, eu vou deixar, porque a minha graça te basta. E a graça de Jesus é suficiente para que a gente tenha a vida eterna, para que a gente seja salvo, para que a gente possa morar na terra aqui, sabendo que nós somos moradores eternos com Deus, ou seja, nós temos a morada eterna nos céus. Quando a gente entende
que nós não fomos chamados para viver para sempre aqui, né? Por mais que bote creme, por mais que cuide do cabelo que já caiu todo, né? E por mais que tire as rugas, a idade vai passando, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade, disse Salomão. E aí o que acontece? O corpo, a matéria não aguenta. Depois de uma certa idade é canseira e enfado. E aí a gente leu a missão de Jesus. A missão de Jesus está aí escrita em João 3, do versículo 16 ao versículo 21. A missão de Jesus existe porque Jesus foi prometido, e a gente vai ler, Bruninha, por favor, Gênesis 3, versículo 15. Olha o que Deus disse para Eva. Gênesis 3, versículo 15. A minha já está aberta aqui, a minha. Deixa eu abrir aqui. Cheguei, pronto, igual a Bruninha. Mas assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí ele disse, seu descendente, está no singular. Sabe por quê? Da mulher vai nascer um que é o Filho de Deus, aquele que vai fazer que fez a ligação do homem com Deus. Então lá em Gênesis, Deus já tinha prometido a salvação. Se você ainda não conhece Jesus, esse é que eu estou falando, é Jesus. Esse que foi prometido lá no Gênesis, para que você possa ter acesso direto a Deus. Por isso que o próprio Jesus diz assim, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Por isso que quando a gente ora, a gente faz em nome de Jesus, porque nós não somos nada para se aproximar de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, soberano, viu? Era tão sério que quando alguém em pecado entrava no Santíssimo, no Antigo Testamento, a igreja, o templo, era o lugar onde Deus habitava. Lá tinha um santo e tinha um Santíssimo, que era o lugar onde Deus habitava. E o sacerdote entrava para levar os pedidos e fazer o sacrifício de holocausto para pedir perdão dos pecados. Lá um cordeiro era morto, porque não havia remissão de pecados sem derramamento de sangue. E o que acontece? Mas se esse mesmo sacerdote tivesse em pecado, ele caía morto lá, porque não era a presença do Deus Altíssimo, né? Hoje, a nova aliança, nós somos o santo, o santuário, onde o Espírito Santo de Deus quer habitar, onde nós somos a morada de Deus, viu? Entenda isso, a casa onde Deus quer morar é em nossos corações, nós somos igreja, por isso que cada um é seu próprio sacerdócio. Agora você se arrepende, pede perdão, fala com Deus diretamente, Senhor, eu estou aqui na tua presença, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, reconheço tua soberania em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a gente tem aqui, nesse versículo 16, o mundo não significa esse planeta, viu? O mundo significa toda a humanidade. Deus preparou a salvação para toda a humanidade, toda, sem esquecer de ninguém, inclusive você que ainda não se curvou à soberania de Deus, tentando viver uma vida sem Jesus, viu? Tentando forças, sacrifícios desnecessários, porque fica na ansiedade, né? Não consegue descansar na vontade de Deus, não consegue descansar na boa, perfeita e agradável vontade, como diz Paulo em Romanos 12, versículo 2. E aí, o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. E para que a gente possa entender esse amor, lá em 1 Coríntios 13, eu nem coloquei aqui, mas em 1 Coríntios 13, Paulo mostra o amor ágape, que é o amor de Deus. Esse 1 Coríntios 13, eu vou ler só alguns versículos, ele diz assim, a gente leu o 12, né, agora sem querer, mas agora é o 13, o amor é dom supremo,
Se alguém perguntar a vocês qual é a essência de Deus, a essência de Deus é o amor, viu? Hoje de manhã eu estava conversando com a irmã no aconselhamento diaconal lá na Bibicorde, e eu disse: irmã, a senhora está aqui porque a gente lhe ama, porque Deus ensinou a gente sobre o amor, e a gente leu isso aqui. O amor é sofredor, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ensoberbece, não busca seus interesses, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, tem uma profecia, ela deixa de existir por causa do amor. Profecias serão aniquiladas. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Ou seja, pessoas vão parar de falar, porque o amor é superior às línguas. Havendo ciências, desaparecerá. Nem a ciência consegue explicar o amor, esse amor de Deus, porque em parte nós conhecemos, mas em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, né? O que é perfeito já veio para cada um de nós, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente analisa, quando a gente olha, eu separei aqui seis coisas dessa bênção, desse presente maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós, através de João 3, no versículo 16. Ele diz: Deus amou todo mundo, toda a humanidade, porque Deus é amor, viu? Lá em 1 João, capítulo 1, fala que Deus é amor. Capítulo 4, Deus é amor. Através desse amor, esse que a gente acabou de ler em 1 Coríntios 13, tá? Que é um amor sofredor, benigno, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ele oferece a salvação, tá? Tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele nos chama, tira das trevas. É interessante que eu fazia experiência lá no laboratório de física, lá no Santa Ana, e eu apagava a luz na aula de óptica, deixava tudo escuro, bem escuro, o mais escuro possível, até coisa preta eu botei na janela, e depois eu pegava uma luzinha pequenininha, daquela pingo d'água, pequenininha assim, ó, e eu ia acendia essa luz, e o menino ficava: está muito escuro, professor, peraí, está muito escuro. Calma, deixa a pupila dilatar. Daqui a pouco aquela luzinha pequenininha de nada iluminava todo o ambiente, porque onde houver luz não pode existir trevas, entendeu? Então, onde tem luz, onde a luz chega, a treva vai embora, né? E o João, o autor do Evangelho, ele explica muito bem aqui, quando ele diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, né? A salvação que Deus preparou para cada um de nós, a salvação, ela é a força motriz que está no amor de Deus, que é o próprio Deus, a salvação. Então veja, a força que move o coração de Deus é o desejo de Deus de que cada ser humano se arrependa dos seus pecados e receba a salvação, receba Jesus como Salvador. A salvação tem início no coração de Deus. Lá em Gênesis, Ele preparou o plano de salvação. O mediador da salvação é Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Unigênito significa único. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele religou cada um de nós a Deus. Ele é o caminho, Ele é o acesso que a gente tem aos céus, né? Por isso que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele é o meio, Ele é a intercessão entre Deus e os homens. Ele é o mediador
para a salvação de cada um de nós. A salvação é destinada para toda a humanidade. Quando ele diz assim, amou o mundo, viu? Mas tem um problema. Amou o mundo, mas nem todo mundo recebeu Jesus como Salvador. E aí, mas esse benefício da salvação, esse benefício é só para todo aquele que nele crê. Então, para que você receba a salvação, você precisa crer que Jesus Cristo é Senhor. Lá no estudo de João, no capítulo 2, quando Natanael chega na presença de Jesus, e Jesus diz assim, eis aqui um varão onde não há dolo, onde ele estava dizendo assim, é uma pessoa inteligente, que conhece as Escrituras. E aí Natanael disse, e de onde é que o Senhor me conhece? Foi o primeiro discípulo que reconheceu Jesus como Filho de Deus. Depois vocês olham lá em João capítulo 2, tá? Quando Natanael, aí Jesus diz assim, eu vi quando você estava debaixo da figueira. Possivelmente Natanael estava sozinho, não tinha ninguém com ele, porque depois que Jesus disse isso, ele diz assim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aí, só o Espírito Santo é que pode fazer isso, viu? Ali, Natanael já estava tomado pelo Espírito Santo, porque ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que a fé é dom de Deus, não vem das obras da gente, não. Você pode dar muitas cestas básicas, mas não vem das obras. Não vai receber a salvação porque você é uma boa pessoa, porque você é um bom pai, porque você nunca roubou ninguém, viu? Porque você nunca, sempre seus negócios foi com a verdade, mas ainda não recebeu Jesus como Salvador. Eu estava dizendo a um diácono lá na igreja, que o genro dele disse assim, o meu genro ainda não aceitou Jesus, mas ele só falta isso, porque ele não bebe, não fuma, ele é um bom marido para minha filha, ele cuida bem da família, ele trabalha direito, ele é uma pessoa boa. Depois que ele terminou de falar todos os atributos do genro dele, mas ele não aceitou Jesus ainda, não tem a salvação, não tem. Pode ser bom como for, mas quando você chegar na porta do céu e Jesus perguntar a você, por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você vai dizer? Né? Imagine, você chegou na porta do céu agora e Jesus perguntou a você assim, ô Maria, por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você vai dizer? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu dei muita cesta básica, porque eu cuidei dos meus filhos, né? Porque eu nunca roubei ninguém. Não vai entrar no céu não, viu? Agora, se você lembrar e dizer assim, eu recebi você como meu Salvador, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, a santidade que há em nós foi Deus que nos deu também, a fé que nós temos foi Deus que nos deu também, por isso que pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não é dom, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas vale lembrar que Tiago já explicou que quem é salvo para as boas obras. Você não vai ver um salvo fazendo obra errada, viu? Não vai ver um salvo fazendo coisa errada, não. O salvo, ele é salvo para as boas obras. Por isso que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Você não vai ver uma goiaba num pé de manga, só se alguém pendurar lá, mas o pé de manga vai dar manga, abacate vai dar abacate, abacateiro vai dar abacate, né? E crente dá fruto, gera salvação, porque Jesus ensinou para a gente, ide e pregai. Então, o benefício da salvação é somente para aqueles que creem, o benefício da salvação. E o galardão da salvação é a vida eterna, porque está tudo escrito aí no versículo 16, tudo isso que eu falei está só no versículo 16 aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação que Deus propiciou para cada um de nós. Nesse desejo do coração de Deus, de reconciliar consigo a humanidade, ele tem o propósito, que está no versículo 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, tá? Não para que o mundo fosse julgado. E o propósito principal da vinda de Cristo é trazer a salvação. Eu pedi a Bruninha, tu pode botar aí, Ezequiel, versículo 33, capítulo 33, versículo 11 e 12, para a gente ler. Ezequiel. Se fosse abrir a Bíblia, era um pouquinho antes de Mateus, né? Malaquias, Ezequiel, voltando assim para trás, tá? Ezequiel, gente, escreveu isso aí, mais ou menos, uns 580 anos antes de Cristo. Hoje seria 2580 mais 20 e pouco, dá 2.600 anos atrás. Ezequiel escreveu isso. Quase 600 anos antes de Cristo vir, ele já estava falando de Jesus. Olha o que ele disse aí no versículo 11 e no versículo 12. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Está vendo? Deus não se alegra com você ir para o inferno, morte eterna, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Está dizendo que isso é vontade de Deus. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, tá? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo, que é Jesus, não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter a sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Então ele está dizendo assim, se você não aceita Jesus, você vai morrer na sua perversidade, tá? E ele estava falando do Messias antes de Jesus chegar, já estava profetizando a vinda do Messias, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que veio pagar. Então a presença de Jesus é para trazer salvação. João disse assim, ele não veio julgar, mas é interessante, ele não veio julgar, mas quando a luz aparece, as coisas que estão no escuro aparecem, começa a se enxergar coisas que não se enxergava, começa a acontecer um julgamento. Então, para todo mundo, ele trouxe salvação para todo mundo, mas não é possível escapar do fato de que a vinda da luz no mundo, né, ela julga e condena os homens que amam o pecado e escolhem as trevas, por incrível que pareça. Tantos anos anunciando o Evangelho, ainda tem pessoas que escolhem as trevas. As trevas, ele fala aí no versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Olha o julgamento, né? Ele não veio para julgar, mas só porque Jesus é luz do mundo. Bruninha, tu pode preparar João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Enquanto eu leio o 19 aqui. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Entendeu? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a gente chega e oferece e fala assim, olha, Deus te ama, porque Deus é amor. Jesus te ama, Ele quer tirar todas essas trevas aí onde você está. Ele é luz, Ele é o caminho que leva você para a eternidade, que lhe dá a vida eterna. Aceita Jesus? Você quer aceitar Jesus? Não, agora não, irmão. Agora não, agora eu não quero não, tá? Mais tarde talvez.
Ou eu estou procurando ficar melhor para poder aceitar Jesus. Eu quero ficar melhor. Fica não, viu? Fica não. Sem Jesus, nós não somos nada. Viu? Para ficar melhor, primeiro recebe Jesus, começa a andar com Ele. Aí a bebida vai embora, o alcoolismo, a prostituição, a mentira, o egoísmo, tá? A raiva, o ódio, a ira, a cólera, as coisas que nos afastam dos nossos amigos, dos nossos parentes. O perdão começa a habitar no coração da gente, porque nós somos perdoados e aí aprendemos a perdoar, como o próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, né? A gente tem aprendido sobre o perdão, porque a gente começa a experimentar a vida eterna aqui na terra. Mas pessoas escolhem vida pecaminosa. Mas antes vamos ver João 8, versículo 12, né? Olha o que diz aí, ó. De novo lhes falava Jesus, o próprio Jesus dizendo, ó: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É muito melhor andar com Jesus, viu? Porque se você não tiver com Jesus, você está andando nas trevas, e andar na escuridão não é bom. Você vai cair no primeiro buraco, que você não vai ver, vai estar caindo o tempo todo. Por isso que diz assim, é o homem decaído. Sem Deus, o homem está decaído. O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Está aí. Agora, a vida que as pessoas escolhem sem Jesus é vida nas trevas. As trevas aqui, no versículo 19, representa a vida pecaminosa, viver uma vida pecaminosa separada de Deus, longe de Deus. Todas as vezes que você diz assim, não, eu não quero aceitar Jesus agora, você está dizendo, eu quero viver no pecado, eu quero viver na morte, quando não tem vida na morte, né? E aí a gente vai ver 1 João capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, e a gente vai concluir recitando o versículo 9, todo mundo junto, tá? Eu vou ler aqui do 6 ao 9, diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, vou apresentar aqui, seu Filho, pelo sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E agora eu quero que todo mundo lê comigo. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem um hino, né, que a gente canta no departamento infantil, a gente canta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então já 1 João 1,9, né? 1 João 1,9. Quando falar com Deus agora, Senhor, me perdoa por causa disso. Deus quer ouvir a sua voz. Confessa os pecados, se arrepende, anda com a verdade. A prática da verdade está na confissão dos pecados. No versículo 21, ele usa essa palavra confissão de pecados, só que está escrito diferente aí, ó. Quem pratica a verdade, confessar pecados é praticar a verdade, viu? Aproxima-se da luz, aproxima de Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí, a prática da verdade é confessar os pecados.
Então, a gente vai louvar a Deus, agradecer a Deus por essa palavra, né? E eu vou voltar ao convite, aquele que eu fiz no início da mensagem. O convite que eu fiz foi: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Só tem Ele, viu? Pode procurar, não tem reencarnação que vai salvar você, que vai fazer você ficar melhor a cada vida seguinte, e aí você chegar num nível onde você vai ter direito a chegar no céu, vida eterna, tá? Se for por esse caminho, vai se arrepender, porque a Bíblia não ensina isso. Ela diz que só há um outro entre Deus e o homem, intercessor, que é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. O convite é que você saia das trevas e ande na luz com Jesus, porque Ele é a própria luz. Andar com a verdade e receber a vida eterna, porque Jesus é a verdade, tá? Esse é o convite. E se você quer receber Jesus como Salvador, a gente vai passar agora 1 minuto. Cada um vai fazer uma oração de confissão, tá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, cada um de nós vai fazer uma oração agora de confissão. Fala com Deus, em nome de Jesus. Pede perdão pelos pecados. E aceite o perdão de Jesus, porque esse perdão é perpétuo. Ele já pagou os nossos pecados, tá? Só precisa reconhecer que Deus nos amou e por causa do amor de Deus, nós temos o perdão através de Jesus. Depois de 1 minuto, eu quero orar por você. E se nessa oração, durante a oração, você quiser vir sentar aqui junto do pastor Adierson, dizendo assim: eu recebo Jesus como Salvador. Eu quero sentar aqui junto do pastor Adierson, que depois a gente vai orar por você, quando terminar o culto agora, e a gente vai anotar seu nome, para que você possa começar seu crescimento com Cristo, caminhar com Jesus, no conhecimento da palavra, estabelecer intimidade com Deus, começar uma vida nova em Cristo. Aí você vem para aqui, senta aqui junto do pastor Adierson, tá? Vamos fazer uma oração silenciosa e logo depois, 1 minuto, eu vou orar, tá? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nos apresentamos no Teu altar e queremos, Senhor Deus, te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, Pai. Tu conheces, Senhor Deus, o nosso íntimo. Tu sabes, Senhor Deus, os sentimentos que passam em nossos corações. Tira de nós, Senhor Deus, a inveja, a mentira. Tira de nós, Senhor Deus, a desobediência. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ler a Tua palavra todo dia para não pecarmos contra Ti. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e obrigado, Senhor, porque Tu enviaste Jesus para pagar os nossos pecados. Mais uma vez, Senhor Deus, nos entregamos em Tuas mãos. Recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E Te louvamos, Senhor. Recebe as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, através do culto racional. E que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória. Ó Deus, ajuda-nos a estabelecermos uma intimidade contigo, de modo, Senhor Deus, que o mundo, olhando para cada um de nós, possa ver a Tua face refletida. Que nós possamos andar com a verdade, que nós possamos ser, Senhor Deus, luz para esse mundo em trevas, e que, Senhor Deus, as pessoas possam ouvir a Tua voz e se converter dos seus maus caminhos. Guarda, Senhor. Recebe estes, Senhor Deus, que se entregaram em Tuas mãos nesta noite, e fala aos seus corações todos os dias. E ajuda-nos, Senhor Deus, a caminharmos juntos para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor. Amém, queridos. Que Deus continue enchendo
maravilhosamente a vida do nosso querido pastor Vladimir. Irmãos, é importante que uma mensagem como essa você perceba que é você que decide. E o mais interessante é que quando lemos João 3,16, nós percebemos que não é a vida do meu próximo, não é a vida daquelas pessoas que eu amo, é a minha vida, a sua vida que está em jogo. A sua decisão é a sua vida que precisa. Então, quando a palavra diz que devemos confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele está dizendo que você faça isso. É algo particular. Você não vai estar fazendo isso para igreja nenhuma, para denominação alguma, para pastor nenhum. Você estará fazendo isso por você. É por você. É a sua vida que está em jogo. Então, quando a palavra de Deus ela diz que devemos confessar, é preciso que você fale. Você precisa falar. Lá em Romanos diz que é com a boca que se confessa e com o coração que se crê. É com a boca que você fala a Deus e confessa. E é com o seu coração que você crê para a salvação. É muito importante que nós, nesta noite, possamos sair daqui com essa oportunidade. Entre no secreto de Deus. Entre e fale com Ele. Lá você pode confessar, é lá que você recebe salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Não precisa tocar trombeta. Entre no secreto. Olha, um dia para o judeu um dia com o judeu termina 5 horas. Quando o sol se põe, o dia termina. Então, quando o sol se esconde ali, aí o dia está terminando. Para nós, o dia só termina meia-noite. É ou não é? Então, ainda meia-noite, ainda é hoje. Você ainda pode confessar. O dia ainda não terminou. Por que o pastor está falando isso? Esses microfones estão, eu acho que é a bateria, é? 1, 2, agora. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Por quê? Porque o dia que temos para fazer alguma coisa por nós é o dia de hoje. O amanhã não nos pertence. Por isso que até meia-noite ainda é o dia de hoje. E você ainda pode confessar. Eu posso confessar amanhã, pastor? Eu não sei. Eu não tenho essa certeza. O amanhã não nos pertence. Amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus entregou a cada um de nós o hoje, o agora. Por isso que entre no secreto. Não precisa dizer a mãe, não precisa dizer o pai, não precisa dizer o esposo. Não precisa. Fecha a porta. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, que em secreto Ele te recompensa. É no secreto, irmão. Eu estou falando no quarto, mas a palavra quer dizer que você procura um lugar íntimo, só você e Deus. E ali você confessa, Senhor, eu sou isso. Você pode até me dizer, o Senhor já sabe que eu não sou. Não. Ele deseja que você confesse. Porque está na Bíblia. Romanos capítulo 10. É com a boca que se confessa e com o coração que se crê. Então você fala, mas fala mesmo. Você não precisa ir a ninguém. Você precisa recorrer a Deus.
E que essa palavra, ela é simples, ela é direta, mas ela é objetiva para a salvação de sua vida. Confessar ao Senhor, entrar no secreto de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Ainda hoje você pode fazer isso. Por quê? Porque meia-noite ainda é hoje. Agora, ó, 00:01, pastor, aí é amanhã. Amanhã não nos pertence. Deus entregou a você, nas suas mãos, o dia de hoje. O dia de amanhã não é nosso. Então, se você deseja fazer alguma coisa, olha, eu não estou aqui dizendo, nenhum mensageiro, pastor Vladimir, falou que você fizesse alguma coisa por alguma pessoa. A mensagem foi direcionada ao teu coração. Então a pergunta é: se você deseja fazer alguma coisa por você, você tem até meia-noite. Pastor, e amanhã? Amanhã tu pergunta a Bill da barraca ali se você consegue comprar fiado amanhã lá, vai lá. Você vai chegar lá e ele vai dizer: fiado amanhã, irmão. Aí você vai aí no outro dia, está lá a mesma placa: amanhã. Você nunca vai comprar fiado na barraca de Bill, porque não existe o amanhã. O que existe é o hoje, é o agora. Então o que você pode fazer? A pergunta é: o que você pode fazer por você hoje? Faça nos pés de Jesus. Amém, queridos? Desejo a todos uma semana debaixo da graça do Senhor. Que essas palavras que foram aqui depositadas no nosso coração, a luz de Deus, ela veio para trazer salvação. Não veio julgar a tua vida, nem condená-la. Ele veio trazer libertação de vida e salvação em Cristo Jesus. Que nessa noite você possa ter essa certeza, a certeza da salvação em Cristo Jesus. É só essa que vale, porque salvação só em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez para a gente encerrar. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos por esta palavra, Deus. Que o Senhor continue enchendo poderosamente a vida do teu servo, pastor Vladimir. As palavras, ó Deus, simples, mas direta às nossas almas. Ela fala e soa, ó Pai, dentro do nosso coração. Sentimos a tua presença, ó Deus, e ao mesmo tempo percebemos que a responsabilidade está em nós, está em cada um de nós. A salvação em Cristo Jesus depende de crer no Senhor. O nosso Deus enviou o seu único Filho, fez todas as tarefas necessárias, e a única coisa para salvar as nossas vidas é recebê-lo como único e suficiente Salvador. É confessar os nossos pecados diante do teu altar, diante de ti, Pai, no secreto, ainda que este dia termine, Pai. Dá a possibilidade a cada um de nós que estamos aqui e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que tenham a possibilidade de falar com o Senhor ainda hoje e confessar a Ti como Senhor e Salvador de suas almas. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, dê a condição a cada um de nós a estarmos diante do Senhor, aprovados, como um obreiro que não tem dos que envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ajuda-nos, Senhor, durante toda esta semana, se assim o Senhor nos der. Acompanha, ó Deus, e acampa os anjos sobre nós,
E nós te louvamos por iniciar a semana ouvindo a tua voz e sabendo em nosso coração que se confessarmos o Senhor como Deus de nossas vidas, receberemos vida e vida eterna em Cristo Jesus. Que em teu nome, Pai, nós te louvamos. No nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, com oração silenciosa, nós iremos terminar esse momento. Só esse momento, porque presença de Deus é eterna. Uma vez começa, para nunca mais terminar. Amém? Com oração silenciosa, a gente vai se despedindo deste momento. Deus abençoe a todos.